Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Curso Básico de Espiritismo. Nós estamos no livro 2, na 20ª aula. E hoje a gente vai falar bem da teoria, né? Vai falar da história aí do Espiritismo de Allan Kardec. A primeira parte fala da síntese do momento cultural na Europa, à época da codificação. E começa da seguinte forma, né? Para muitos historiadores, o século XIX, caracterizado por inúmeras conquistas científicas, é também chamado o século das grandes transformações, em função das lutas renovadoras no âmbito social e político, em que a Europa mergulhou, notadamente a França. O desejo de liberdade impulsionou as conquistas sociais, de um lado, sob a tutela dos princípios democráticos pregados pelos pensadores do século, e de outro, ainda sob os efeitos da Revolução Francesa e da Era Napoleônica. As ideias liberais, resquício dessa revolução, foram assimiladas tais como a igualdade de todos perante a lei e a liberdade de pensamento e de cultos. Em consequência, houve o desabrochar da responsabilidade individual num preparo prévio para a conscientização da humanidade no seu novo papel, frente ao progresso que se desenrolava. O momento político e cultural da Europa, a época da codificação, foi decisivo para a história da humanidade, pois as grandes invenções e descobertas científicas agitavam todos os ramos do conhecimento, destacando-se Ampère, André Marly, que viveu de 1775 a 1836, ele foi um físico francês, um dos pioneiros no estabelecimento das teorias matemáticas sobre as relações entre eletricidade e magnetismo. Lavoisier, que é Antoine-Laurent Lavoisier, de 1773 até 1794. Ele foi o pioneiro no estabelecimento dos princípios e fundamentos da química. Louis Pasteur, que viveu de 1822 a 1895, químico e biologista francês, tornou-se célebre no mundo científico por seus trabalhos sobre a cristalografia, fermentações, higiene, agentes propagadores das infecções, vacina contra o carbúnculo, raiva e principalmente pelo chamado processo de pasteurização. Franz Anton Mesmer, que viveu de 1734 a 1815, médico alemão que realizou pesquisas sobre as propriedades dos ímãs, dos fluidos e do magnetismo animal. Segundo a teoria de mesmerismo, todo ser vivo possui um fluido magnético que estabelece influências recíprocas entre os indivíduos. J. Heinrich Pestalozzi viveu do ano 1746 a 1827, pedagogo suíço que preconizou o estudo especializado, teorizou a educação fundamental, partindo da criança para o ensino e não vice-versa. Foi discípulo do Jean-Jacques Rousseau, fundou a Escola Lar para crianças em várias cidades da Suíça, entre estas Yverdon, onde Allan Kardec estudou e lecionou pedagogia. Os cientistas sustentavam que sua função não era acreditar, e sim investigar. Por esta razão, a ciência estava continuamente em constante progresso, deixando de lado as velhas teorias incapazes de explicar os fatos. Em função dessa postura, todos os campos do saber humano registraram descobertas, invenções e sistemas, estabelecendo ideias fundamentais, acumulando conhecimentos em todas as áreas.
A filosofia também se rendeu a essa onda renovadora, embora materialista, que caracterizou o século XIX. Temos, assim, como representantes desse momento, René Descartes, que viveu de 1596 a 1650. Considerado o pai da filosofia moderna, afirmava que para conhecermos a verdade é preciso de início partir da dúvida, questionando tudo criteriosamente. Fazendo uma aplicação metódica da dúvida, o filósofo foi considerando como incerta a percepção sensorial e as noções adquiridas sobre os objetos materiais. Estabeleceu que a única verdade totalmente livre de dúvidas era a seguinte: meus pensamentos existem. Ao chegar à célebre conclusão, penso, logo existo, afirma assim que pensamento é algo mais certo que a matéria corporal e descobre a realidade inegável do espírito. Pode-se dizer que a chamada Revolução Cartesiana foi precursora da Revolução Espírita. Immanuel Kant viveu de 1724 a 1804. Sua vida foi inteiramente consagrada ao estudo, ao ensino e à meditação. Preocupou-se em estabelecer quais os limites e o alcance da razão enquanto faculdade de conhecimento. Escreveu: A religião nos limites da razão pura, a crítica da razão pura, a crítica da razão prática, onde demonstra que a lei moral é a possibilidade a mais profunda do nosso ser e a realização da nossa verdadeira destinação. George W. Friedrich Hegel, que viveu de 1770 a 1831. Suas primeiras reflexões referem-se ao espírito do judaísmo e do cristianismo e testemunham preocupações religiosas e históricas. O que lhe interessava era descobrir o espírito de uma religião ou de um povo em um estado histórico. Escreveu assim a Fenomenologia do Espírito, onde traça a história pela qual a consciência humana elevou-se das representações mais elementares de Deus à sua representação filosófica adequada. Surgiu assim o Iluminismo, pois suas concepções filosóficas baseadas no uso e exaltação da razão encontravam respaldo nos pensadores da época. Por volta de 1848, toda a Europa é agitada pela Revolução Liberal e Democrática, desencadeando uma série de tumultos populares. Em consequência, os valores éticos tradicionais perderam a sustentação. Não houve novos valores morais que pudessem substituir os antigos. As religiões, a quem caberiam o papel de preencher o vazio transcendental que se instalara entre os homens, recolheram-se nos seus objetivos. Como resultado, a crença se desmoronou com a decadência da fé e as diversas religiões mostraram-se incapazes de reavivar a luz espiritual. O progresso moral da humanidade, estagnado, distanciou-se cada vez mais do progresso científico, e uma grande depressão se abateu em todos os setores da comunidade europeia, que pela primeira vez desiludiu-se ante as grandes conquistas alcançadas no campo da ciência, que não satisfaziam seus anseios espirituais. Em meio a esse contexto, um fato inusitado veio à tona, exatamente em Paris, fulcro pensante do século XIX, agitando teólogos, cientistas, filósofos e demais estudiosos. A 18 de abril de 1857, Allan Kardec, o futuro codificador de uma doutrina que iria preencher o vazio existencial da humanidade, publicou o Livro dos Espíritos. Muito embora toda a Europa já estivesse familiarizada com fenômenos espíritas, principalmente através do fenômeno das mesas girantes, tais fatos
não passavam de meros divertimentos nos salões sociais, mas agora eles adquiriam uma outra conotação, pois o impacto causado por Allan Kardec, que assumia publicamente a direção do movimento espírita, provocou reações no mundo todo. Sobre esses fatos, assim Kardec se expressou: compreendi, antes de tudo, a gravidade da pesquisa que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurara em toda a minha vida. Em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Isso está em Obras Póstumas, segunda parte, capítulo Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. A nova doutrina que despontava no horizonte do século XIX vinha exatamente na hora psicológica mais apropriada, justamente no torvelinho das grandes transformações para reabilitar de acordo com as orientações vindas dos espíritos. O papel do homem frente ao seu destino imortal, seus valores centrados no Evangelho do Cristo, mostravam à humanidade o caminho do progresso espiritual, ao mesmo tempo em que trazia o consolo e a esperança que os homens tanto almejavam. A tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas, diz André Luiz em A Caminho da Luz, no capítulo 23. Por isso, o Espiritismo, enquanto consolador prometido por Jesus, só pode ser revelado aos homens no contexto científico do século XIX, em meio a matemáticos, astrônomos, botânicos, filósofos e físicos que fizeram a ciência de seu tempo. Era preciso que assim fosse para que a humanidade pudesse apreender as leis naturais que regem o universo, reveladas pelo Espiritismo, observando, comparando e julgando os fatos, sempre com cuidado e perseverança, concluiu Kardec, que realmente eram os espíritos daqueles que morreram a causa inteligente dos efeitos inteligentes e deduziu as leis que regem esses fenômenos, deles extraindo admiráveis consequências filosóficas e toda uma doutrina de esperança, de consolações e de solidariedade universal. O homem pôde, então, conhecer as leis naturais e suas implicações, pôde descrever as leis que regem os mais diversos fenômenos, estabelecendo novas fronteiras do conhecimento. Allan Kardec, espírito missionário, encarregado de ser o portador desta nova revelação, fora preparado para ser o elemento unificador do pensamento deste século, pois unia o seu rigoroso método científico ao submeter os fenômenos espíritas à luz da razão. A integridade e pureza do seu coração, ele era a síntese da fé e da razão. Assim como a doutrina que ele trazia a público era a síntese da ciência, da filosofia e da religião. E isto era tudo o que faltava para preencher o vazio existencial da humanidade. Bom, acabamos aqui a primeira parte. É uma parte que conta a história, né, do princípio de Allan Kardec, de quando ele lançou aí o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, e mostra também que tudo vem no momento certo, né? Que ele só veio no século XIX porque era quando a humanidade estaria pronta para ouvir o que ele tinha a dizer, né? Bom, partindo para a segunda parte, o Espiritismo é o Consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade,
a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, ou melhor, o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14. A promessa. Essa citação do Novo Testamento refere-se à passagem em que Jesus, reunido com seus discípulos durante a última ceia, explica que se eles o amassem e observassem suas leis após sua partida, rogaria ao Pai que, ao tempo certo, lhes enviasse o Consolador, o Espírito de verdade. Este Consolador não teria como único objetivo a revelação de novos ensinos, mas também traria à luz a verdade sobre os ensinamentos. Jesus, na sua infinita complacência e misericórdia, compreendia a frágil condição humana, sabia que seus ensinamentos seriam ofuscados pelas imperfeições dos homens e deturpados pelos dogmas de várias doutrinas, que se ramificariam à sombra do seu evangelho. Por isso, a promessa feita não apenas aos seus discípulos, mas extensiva a toda a humanidade, de que não o abandonaria à própria sorte, por mais que os homens se distanciassem da sua doutrina, enviaria à terra o Espírito de verdade, o Consolador, para relembrar o conteúdo doutrinário do seu evangelho. O Consolador. Importa, antes de mais nada, ressaltar a expressão Consolador. O Mestre foi simples e direto na sua promessa, sem denotar qualquer traço ambíguo no seu significado. Isso porque Jesus, na sua condição de espírito puro, sabia que a humanidade afastar-se-ia do seu evangelho, tumultuada pelas lutas terrenas, e esquecer-se-ia das bem-aventuranças, que são as promessas consoladoras para serem usufruídas em vidas futuras. Assim, previa o Mestre a necessidade de também trazer à luz suas consolações contidas, sobretudo no Sermão da Montanha, pois as religiões dogmáticas seriam impotentes para consolar os homens nas suas dores e aflições. Consolador, portanto, porque o Espírito de verdade, o seu enviado, reviveria a mais pura essência de sua missão, centrada acima de tudo no amor a Deus e ao próximo, a redenção da humanidade. O Espiritismo. A partir do século XIX, quando a história do pensamento caminhou a passos largos em função do desenvolvimento científico, um sopro de vida nova agitou a humanidade, preparando-a para receber o impacto da terceira revelação. Assim, a partir dos primeiros precursores do Espiritismo, já se anunciava timidamente o grande evento da vida do Consolador, pois era chegada a hora que a doutrina dos Espíritos fosse revelada, lançando luzes sobre o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus, que não pôde, à sua época, ensinar claramente todas as coisas. O Espiritismo revela ser esta promessa divina anunciada, porque traz implícito em seu corpo doutrinário, de forma compreensível e lógica, todas as condições do Consolador prometido de Jesus. Não é uma doutrina individual, uma concepção humana, ninguém pode dizer-se seu criador. É um produto do ensino coletivo dos Espíritos, ao qual preside o Espírito de verdade. A Gênese, isso está na Gênese, capítulo 17, item 40. Allan Kardec
codificador da doutrina espírita, com o seu método dialético de abordagem das questões fundamentais da dualidade, espírito e matéria, e tutelado pelo Espírito de Verdade, desvendou as leis que regem o mundo invisível e o mundo material. O estudo sistematizado dessas leis permitiu que se estabelecesse o intercâmbio entre esses mundos. Estava aberta a porta para que o Espírito de Verdade, tal qual anunciara Jesus, se fizesse presente entre os homens, trazendo em suas comunicações as consolações de um Pai amoroso, ciente dos sofrimentos de seus filhos e atento aos seus clamores. O Espiritismo, como antigamente, minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a palavra e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro reúne em feixes o bem esparso na humanidade, e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Isso foi dito pelo Espírito da Verdade e está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. O Espiritismo não é o fruto de uma só voz espiritual, isolada que ultrapassa a fronteira do invisível. São inúmeras e inúmeras vozes que representam o Espírito da Verdade, a proclamar em todos os cantos da terra a veracidade das suas comunicações, pois que estas significam tão somente a interpretação integral dos ensinamentos contidos no Evangelho. Ele é o Consolador na medida em que conclama aos deserdados da terra e a todos os que sofrem que se aproximem de Jesus para receberem o lenitivo para suas dores. Além disso, aponta a origem de todos os males que acometem o ser humano. Em seus postulados estão a explicação para os graves problemas do gênero humano, que as demais religiões mostraram-se incapazes de solucionar, tais como a revelação do destino do homem na Terra, calcada no princípio da reencarnação e a consequente expiação de erros de vidas passadas, e por isso o sofrimento. Como decorrência, vem a compreensão de que este sofrimento não é eterno, mas que conduz à felicidade futura e que, portanto, é o instrumento do progresso moral. Na sequência, a fé no futuro se fortalece, dirimindo dúvidas e inquietações sobre o porvir, através do conhecimento de que há muitas moradas na casa do Pai. A expectativa dessas recompensas futuras confere àquele que sofre a paciência, o consolo e a resignação para aceitar os desígnios de Deus. A certeza de que todos foram criados em igualdade de condições para, através de múltiplas existências na matéria, atingirem a condição de espíritos puros. Nestes e demais postulados da doutrina espírita estão as bases das leis de Deus, através das quais o homem tem o consolo, a fé e a esperança de um futuro melhor. No prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, a instrução do Espírito da Verdade, transmitida mediunicamente, resume o verdadeiro caráter do Espiritismo, enquanto Consolador prometido. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes. Vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Bom,
não tem muito aqui o que acrescentar, porque aqui ele fala do princípio do Espiritismo como consolador. Então, a gente encerra essa aula, mas na aula que vem a gente volta com muito mais conteúdo. Gratidão, gratidão, gratidão. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.